Olá, meus alunos, eu sou o professor Ariel, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de matemática. Então, na aula de hoje eu quero trabalhar com vocês um conteúdo que será muito relevante para os demais conhecimentos que iremos adquirir ao longo desse ano letivo de 2021, tá bom? Então, alguns de vocês pode ser que já tenham uma ideia sobre esse conteúdo, mas nós queremos trabalhar ele de forma mais minuciosa, mostrando algumas propriedades que servirão bastante na hora de realizarmos os cálculos, tá bom? Então, o conteúdo que eu estou me referindo é potenciação. Então, é importante nós inicialmente definirmos o que é potenciação. Então, olha, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, o que é a potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais, ok? Na multiplicação, essa multiplicação de fatores iguais, nós vamos ter alguns elementos que servirão a destaque. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma potenciação. Eu tenho o número 5, que está em um tamanho maior, e aqui eu tenho o número 4, que está acima do número 5, só que o número 4 de menor tamanho, ok? Esses números, eles recebem nomes, tá bom? Algumas nomenclaturas que serão importantes destacarmos. Por exemplo, o 5, ele será chamado de base da nossa potência. O 4, ele será chamado de expoente. E o resultado da conta vai ser o valor da potência, ou seja, vai ser a nossa potência. Como é que a gente podia ler essa expressão aqui? Esse número que aparece aqui, tá? Essa potência. Lemos assim, 5 elevado à quarta potência. Então, repetindo, o 5 é a nossa base, o 4 é o nosso expoente. E como é que eu resolvo a potência? É uma multiplicação, não é isso? Então, a gente vai multiplicar a base quantas vezes o expoente mandar. Então, o nosso expoente aqui é o 4. Então, eu vou pegar a minha base, que é o 5, e vou repeti-la 4 vezes. Então, por isso que aparece ali, ó, 5 vezes 5, vezes 5 e vezes 5. Perfeito? Então, como é que se resolve uma potência? Pega a base e repete quantas vezes o expoente mandar. Perfeito? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Só para destacar isso que eu estou falando. Ó. 3 elevado a 2. O 3, que é o número maior, ele é a minha base. O 2, que é o número menorzinho, é o meu expoente. E como é que eu resolvo isso aqui? 3 elevado a 2. Pega o 3 e repete duas vezes, né? No caso, ficaria aqui, ó, 3 vezes, que é a multiplicação, 3. 3 vezes 3, 9. 9 é o resultado dessa potenciação. Eu chamo de potência. Só para a gente revisar e recapitular esses conceitos, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para mais alguns exemplos aqui. Ó. A gente já viu que 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, e isso dá 9, perfeito? 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência. Pega a base, que é o 2, e repete 3 vezes, conforme o expoente está mandando. Então, dá 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Perfeito? 5 elevado à quarta potência. Pega o 5 e repete 4 vezes. Então, 5, tá? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai dar quanto? Vamos lá. Faz a multiplicação. Potenciação é uma multiplicação de fatores repetidos.
5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, 5 elevado à quarta potência, 625. Menos 3 elevado ao cubo. Eu coloquei essa aqui, peguei essa questão aqui, vou achar bastante interessante essa opção aqui, ó. É o terceiro exemplo. Porque quando eu trabalho com potência, é importante repetir o sinal e o número da base, ok? Então, perceba que a base é menos 3. Então, eu preciso repetir o menos 3 três vezes, tá bom? Então, é importante repetir o sinal. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quanto é que vai dar isso? Primeiro a gente vai fazer o jogo de sinais. Ó. Menos vezes menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, a nossa resposta vai dar negativa, ok? E o número? Vamos fazer a potenciação agora, só os números. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, menos 3 ao cubo é menos 27, tá bom? Então, só fiz esses exemplos para vocês perceberem como se resolve, como se calcula a potência. Então, pega a base, que é o número maior, e repete quantas vezes o expoente está indicando. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos trabalhar agora algumas propriedades da potenciação. Então, vai ser muito útil essas propriedades na hora de resolver as operações, tá bom? Então, vamos lá. Primeira propriedade é chamada de expoente zero. Qualquer número elevado a zero, o resultado será igual a 1. Então, é uma propriedade isso, tá bom? Se é uma propriedade, vale sempre. Qualquer número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, a base pode mudar, mas se o expoente for zero, o resultado é 1. Então, 2 elevado a zero, 1. 30 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1. Perfeito? Qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1, ok? Então, a base pode ser qualquer. Se o expoente for zero, o resultado é 1. É uma propriedade, vale sempre, ok? Segunda propriedade, expoente unitário. O que é o expoente unitário? Quando o expoente é 1, a base vai mudar, mas se o expoente for 1, a propriedade me diz que qualquer número que ele for elevado a 1, o resultado vai ser ele mesmo. Então, 2 elevado a 1, o resultado é ele mesmo, 2. Isso é até compreensível, porque como é que se resolve potência? Pega a base e repete quantas vezes o expoente está mandando. Ora, a base é 2. O expoente está mandando eu repetir uma vez. Então, é o próprio 2. Perfeito? 3 elevado a 1. 3. Então, qualquer número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. 10 elevado a 1, 10. Também é propriedade, vale sempre. Terceira propriedade, e aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. Produto de potência de mesma base. Então, o que é produto? Multiplicação, tá bom? Então, eu quero agora multiplicar duas potências, só que elas têm a mesma base. Olha só que interessante. 2 elevado a 2 é uma potência. 2 elevado a 3 é outra potência. E eu estou fazendo a multiplicação de duas potências, ok? 2 ao quadrado e 2 ao cubo. No meio, entre eles, tem um produto, que é a multiplicação, perfeito? Só que note que a base dessas duas potências são iguais, ó. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que a base é a mesma, a base é 2.
Quando isso acontecer, nós vamos usar uma tática, uma técnica, ok? Qual é a tática? Qual é a estratégia? Você vai repetir a base, então repete o 2 e soma os expoentes. Soma os expoentes. Então, aqui fica 2 mais 3. Ok? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 elevado à quinta potência. Perfeito, pessoal. Então, produto de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes, ok? Então, vamos lá. 3 elevado à quarta vezes 3 elevado a 1. Repete a base, 3, e soma os expoentes, 4 mais 1. Então, dá 3, repete, né, a base, e soma os expoentes. 4 mais 1, 5. Então, 3 elevado à quinta potência. Perfeito. A última aqui, ó, multiplicação de potência. 10 à quarta vezes 10 à sexta. Repete a base, 10. E soma os expoentes. 4 mais 6. Quanto é 4 mais 6? Então, dá 10 elevado a 10. Perfeito? Então, isso também é propriedade, vale sempre. Observação, só vale quando a base for igual, tá? Perceba que todos eles têm a base igual, ó. 3, 3, 10 e 10, tá vendo? Então, a base é a mesma. Por isso que eu estou simplificando a minha multiplicação entre potências, tá certo? É uma propriedade que vale quando a base for a mesma. Por isso está aqui em cima, ó. Produto de mesma base, ok? Então, isso é importante. Professor, se eu quiser resolver essa potência aqui, eu posso? Pode, tá bom? Então, esse mecanismo aqui é para facilitar o cálculo, para encurtar, ok? Para dar o pulo do gato. Mas quando chegar aqui e você quiser resolver para descobrir qual é o valor dessa potência, você resolve normalmente, como você aprendeu. 2 elevado a 5, como é que resolve? Pega o 2 e repete 5 vezes. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, peguei o 2, repeti ele 5 vezes. Aí é conta, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Perfeito? Então, o resultado de 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é 32. Por que é 32? Porque é a mesma coisa de eu repetir a base e somar os expoentes. Então, fica 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta também dá 32. Perfeito? Então, a matemática é cheia de curiosidades interessantes, propriedades para nos facilitar os cálculos. Perfeito? Mas eu quero chamar a atenção a vocês dessa propriedade aqui. Se a base for igual, repete a base e soma o expoente. Quarta propriedade, para a gente finalizar a aula. Divisão de potência de mesma base. Então, agora mudou o sinal. Ó, perceba que mudou o sinal. Então, antes era produto, agora é divisão. Perfeito? Como é que eu resolvo? Da mesma forma. A base não é a mesma? Você repete a base. O que vai mudar é isso aqui, ó. No lugar de somar os expoentes, você vai subtrair. Então, vai ficar 3 menos 2. Perfeito? Quanto é 3 menos 2? Repete a base. 3 menos 2 dá 1. Então, ficou 2 elevado a 1. Tá vendo como é fácil? Se você entender o passo a passo, você não erra nunca. Então, vamos lá. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado à quinta potência. Então, repete a base. Ó, a base é igual. Repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 5. Ok? Então, quanto é que dá isso? Dá 3. 7 menos 5. 3 ao quadrado. 3 elevado à segunda potência. Né? 3 elevado a 2. Então, vamos lá. 10 à oitava dividido por 10 à quinta. Repete a base, 10,
e subtrai os expoentes. 8 menos 5. Então, dá 10. Repete a base e faz a subtração dos expoentes. 8 menos 5, 3. Perfeito, pessoal. Então, essa é a quarta propriedade na divisão de potências. Tem mais algumas que nós veremos na próxima aula, tá bom? O nosso exercício está baseado nessas 4 propriedades. Então, espero que vocês tenham entendido. Desenvolva o aprendizado no exercício, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Forte abraço a todos. Até a próxima.